Salve, rapaziada, bom domingo para todos vocês, aquele bom domingo na lanterna mais uma vez, aquele bom domingo que eu não vou secar Juventude e Mirassol. Juventude e Mirassol vão jogar já, 11 horas da manhã. Eu não vou perder parte do meu domingo para secar os dois times, para que o jogo seja empate, não. A gente não faz nem o nosso papel, tu acha que eu vou secar os outros? O que é que adianta eu secar o Juventude, o Mirassol, o Vitória, o Ceará, se a gente nem consegue fazer o nosso próprio papel, que é pelo menos pontuar. A gente fez 1 ponto em 15 disputados. Pepa ainda segue no comando técnico do Sport. Por falar em comando técnico do Sport, eu tô gravando esse vídeo aqui 6 horas da manhã do domingo. Quero deixar bem claro que era lógico que Pepa não seria demitido ontem. Não teria já uma nota oficial de Pepa sendo demitido ontem. Porque eles vão esperar Pepa retornar para Recife. Vai ter mais uma reunião hoje, mais uma conversa hoje para definir o futuro do clube, como normalmente acontece, principalmente em momentos ali de instabilidade, que o time vai perdendo, e essas reuniões vão acontecendo cada vez mais, com maior frequência. Então, vai acontecer uma reunião hoje, durante a tarde, com Pepa, direção, presidente, para definir o futuro de Pepa, se ele vai continuar mais uma semana, se vão esperar dar a última chance para ele no jogo contra o Fortaleza, ou não, ou se vão demitir hoje mesmo aí durante a tarde. Então, assim, era lógico que o Pepa não seria demitido ontem, por razão óbvia. Você não demite o treinador, tipo, em outro estado. Você espera ele chegar para depois você demitir. É normal isso acontecer. E o Trílio Romão, nem o Guilherme Falcão, não estavam presentes com a delegação nesse último jogo contra o Corinthians, porque eles queriam descansar para tirar uma folguinha, né? Foi até a informação publicada pelo Pedro Jorge. Normal, natural, para essa gestão, para esse presidente, para essa diretoria. Isso já aconteceu em outras oportunidades e em momentos até mais importantes do clube, quando o Sport estava brigando pelo acesso contra o Vitória lá no Barradão. Mas eu nem vou alongar muito debate sobre isso aqui. O ponto é, já era para ter demitido o Pepa depois do jogo contra o Bragantino, não demitiram. Aí você teria um espaço de 10 dias para buscar um novo treinador. Demitiu na quarta-feira, na quinta, beleza. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quarta, quinta, sexta, sábado. O próximo jogo do Sport é no próximo final de semana, daqui a uma semana ainda. Então você demitindo ele na quinta, você teria uma margem ali, um tempo interessante para trazer um treinador. E o treinador talvez chegando na segunda-feira, ter ali um espaço de 3, 4, 5 dias para treinar a equipe. Já conhecer o grupo e buscar uma vitória contra o Fortaleza na Ilha do Retiro. Agora, como o Pepa vai chegar hoje, talvez, ele seja demitido hoje. Aí daqui que busca o novo treinador, já passou o jogo do Fortaleza. A gente vai com César Lucena muito provavelmente contra o Fortaleza no próximo final de semana. E aí a trama pode vir a galope. Então assim, já era para ter sido demitido depois do jogo contra o Bragantino, é para ser demitido hoje, com certeza. Lógico que, pegando a visão da diretoria, vai ser vergonhoso para eles demitir hoje, cara. Vai ser muito vergonhoso, cara. Meu irmão, se eu fizesse parte dessa diretoria do Sport e eu fosse demitir Pepa hoje, eu me sentiria envergonhado. Porque não faz sentido tu demitir Pepa depois de uma derrota contra o Corinthians. Beleza que a gente tem que pegar o contexto, que ele não escalou bem a equipe, que ele não mexeu bem na equipe, que o time foi humilhado taticamente contra uma equipe que nem treinador tem, que estava com interino. Então, beleza, dá para entender o contexto. Mas mesmo assim, porra, tu colocar o jogo do Corinthians como divisor de águas para tu demitir o treinador é de uma burrice tremenda, cara. Se vai deixar, deixa. Eu não vou nem falar aqui para deixar mais jogo contra o Fortaleza, que é capaz deles deixarem a gente tomar mais um mangalho, a gente tomar mais uma tromba do Fortaleza, e aí depois do jogo contra o Fortaleza, aí ficar insustentável ele ser demitido. Fato é, o jogo contra o Fortaleza, se Pepa for o treinador, quando ele pisar na ilha, ele já vai ser vaiado. Quando ele pisar dentro do gramado, ele já vai ser vaiado. No hino nacional, ele vai ser xingado. Como o Dalpozo foi contra o Brusque, eu nunca vou esquecer dessa cena. Dalpozo no jogo contra o Brusque, quando ele foi demitido, o Sport empatou o jogo por 0-0. O cara foi xingado no hino nacional, pô. Isso vai acontecer com o Pepa. E no primeiro passe errado, na primeira troca de passes mal executada, quando a torcida perceber com 5 minutos que o time tá uma baderna em campo, como normalmente é, quando o time não estiver competindo tão bem assim, ou tomar um gol, a vaia já vai vir pesado. O clima na Ilha do Retiro já não vai estar bom contra o Fortaleza, porque Pepa pode ser ainda o treinador do Sport. Então, reunindo todos os elementos, Pepa não deve continuar no Sport, não. E é uma burrice a continuidade dele. Mas se fosse essa diretoria aí, eu me sentiria envergonhado de demitir depois de uma derrota contra o Corinthians, que na média histórica a gente sempre perde lá. Então é meio que ontem foi um resultado normal, 2-1, não foi um 6-0, não foi um 5-0. Se fosse um 5-0, beleza.
Eu não me sentiria tão envergonhado assim, não, se eu fosse diretores. Agora, um 2-1, tal, diante de um enredo do que foi o jogo, beleza. É constrangedor, cara, pra vocês. Muito constrangedor. Mas, enfim. E eu passo vergonha aqui, né? Quem vira chacota sou eu nas redes sociais. A galera me sacaneando aí a todo momento. Qual pílula você escolhe e tal. Então você não falou que o time do Sport é melhor do que o time do Ceará, do Vitória? E pra mim é mesmo, cara. Você acha que eu vou mudar de opinião, é? Meu time é uma lanterna. O campeonato não acabou ainda, não. O campeonato ainda não acabou. É bom deixar bem claro. Estamos na 5ª rodada. Tem mais 33 daqui para o final da temporada. Aí lá no final da temporada, se o Sport terminar abaixo de todo mundo e cair para a Série B, na lanterna, aí, meu irmão, eu vou dar razão para vocês falar aí, ó. Tomei tromba, tomei mangalho. Mas esse é um papo para depois. Lá para dezembro, tá? Lá para dezembro. Continuo sim acreditando no time do Sport, nos jogadores que o Sport tem. Lógico, não em todos, mas falta um treinador para que esse time jogue mais bola. Bom, vamos trazer aqui a coletiva de Pepa no pós-jogo. Eu não assisti ainda, vou acompanhar aqui com vocês e fazer react aqui no canal também. Mais uma vez, a informação, vai ter reunião hoje, a informação publicada pelo Alan Dias, e a reunião que vai acontecer hoje vai definir o futuro de Pepa, se ele vai continuar ou não. Bom, antes disso, recado do nosso patrocinador aqui, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Coletiva aqui em tela para vocês. Simbora. Deixa o like aqui que não deixou ainda, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Créditos aí para TV Esporte. Pepa, aqui, ó. Gustavo Righetti. Eu queria saber de você. O Sport veio muito desconcentrado na segunda etapa. Eu queria saber o papo que teve no intervalo e também no final da partida com os jogadores. E a segunda é o Lucas Lima, né? O Barleta começou hoje, o Barleta e o Carlos Alberto. Eu queria saber a sua escolha de deixar o Lucas Lima no banco. Obrigado. Eu tenho que parar aqui, nem escutei o que o Pepa vai falar ainda, mas a pergunta do jornalista foi muito interessante. Pepa, o time voltou desconcentrado no segundo tempo. Normalmente a equipe do Sport volta desconcentrada no segundo tempo. Se a gente parar para analisar, no jogo contra o Retrô na Arena Pernambuco, foi assim. A gente tomou 2 gols em 6 minutos, porra, na Arena Pernambuco. Ontem foi assim. A gente tomou um gol com 10 segundos de jogo, porra. E tem vários outros jogos que eu não tô tão bem lembrado aqui de cabeça agora. O jogo contra o Vitória, no Barradão, a gente voltou tomando um amasso do Vitória que não tava jogando nada. A gente voltou pro intervalo, pro segundo tempo, tomando um amasso do Vitória. Então isso já, de certo modo, vem se tornando um corriqueiro. A conversa no intervalo parece ser sempre muito ruim, cara. É impressionante. Boa noite a todos. Não, a escolha tem a ver com opções. Tem a ver com entrarmos mais verticais, com 2 alas mais incisivos e por uma questão estratégica também de jogarmos há pouco tempo atrás, há 2 dias atrás, um jogo à noite, na quarta-feira, 3 dias, e termos mais espaço para o Lucas procurar de fora para dentro na segunda parte, como assim o fez, e muito bem. Portanto, pura e simplesmente opção. Em relação à desconcentração que falou, é futebol, infelizmente é futebol. Vínhamos de um primeiro tempo onde tivemos 20 minutos muito maus da nossa parte, e quando eu digo muito maus, é as oportunidades constantes que o Corinthians estava a ter, com aquela qualidade que tem na frente, o Romero, o Depay, Yuri Alberto. A verdade é que se fosse o Corinthians a criar essas oportunidades desde trás, que não estávamos a conseguir bloquear, alguma coisa estava a correr mal. Mas foram erros nossos, foram perdas de bolas nossas e nós não podemos conceder tanta bola perdida na nossa fase de construção contra uma equipa contra o Corinthians, que vinha de 2 derrotas, a jogar em casa, a querer entrar com tudo, e acabamos por ser nós a dar alguns brindes nessa fase inicial. Felizmente não sofremos golo, acalmamos, fomos nós depois, estabilizamos entretanto na primeira parte e conseguimos depois crescer. No segundo período, é como disse, a desconcentração, não se trata só de desconcentração, às vezes vão os 2 à bola, querer ir com tudo à bola, a bola acabou por sobrar para o jogador do Corinthians, escorregamos na área e a verdade é que mal entramos no segundo tempo sofremos um gol. A partir daí foi um jogo disputado, acredito que tentamos de tudo, portanto não nos rendemos, tentamos jogar, jogamos, tivemos oportunidades para fazer gol, o Corinthians também teve, tanto é que fez o 2-1. Agora acredito que podíamos ter conseguido aquele outro resultado, apesar de reconhecer que o resultado acabou por ser justo, principalmente pelas muitas oportunidades que o Corinthians teve naquela fase dos 5 aos 25 minutos, onde nós estávamos a perder muitas bolas na fase de construção. Bom, tá aí, a escolha do Lucas Lima ser banco no jogo de ontem foi por questão técnica de colocar 2 pontas mais incisivos, ao invés de ter o Lucas Lima que é um meia jogando de ponta, né? Que pra mim é outra burrice, o Lucas Lima tá jogando de ponta. O Lucas Lima tem que jogar mais por dentro e não por fora. Então, assim, eu até entendo, entre aspas, o Lucas Lima ser banco. Agora, o que eu não entendo é
tirar a Barleta para colocar Lucas Lima, ao invés de tirar Carlos Alberto para colocar Lucas Lima depois que o Sport toma um empate no segundo tempo. Eu já falei para vocês, a questão do Lucas Lima taticamente, cara, o Sport precisa de ter um ponta ao invés de um meia, porque Série A exige aquela velocidade em transição, defensiva e ofensiva. Lucas Lima não agrega tanto nesse aspecto, infelizmente, cara. Então, assim, ou é Lucas Lima ou é Sérgio Oliveira nesse time do Sport aí, pelo menos na maior parte dos jogos fora de casa, eu penso dessa forma, principalmente fora de casa, ainda mais contra o Corinthians da vida, eu penso dessa forma. Acho que o Sport tem que ter um meia atacante, 2 pontas, e um centroavante que pode ser um falso 9, ou um centroavante mesmo, camisa 9 mesmo, enfim. Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje você contou com a volta dos seus 2 atacantes, o Arthur Souza e o Gonçalo Paciência. Agora sim. Boa noite, Pepa. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Hoje você contou com a volta dos seus 2 atacantes, tanto o Arthur Souza quanto o Gonçalo Paciência, e você preferiu entrar como Arthur como titular. Eu gostaria de entender qual foi o motivo da sua preferência para a escalação inicial e quais são as diferenças que você vê entre eles. Não, o Gonçalo teve parado muito tempo. O Gonçalo tem 2 treinos connosco, teve o trabalho de transição com o departamento médico, portanto nunca poderia fazer mais de 45 minutos a 30, e as características são diferentes. O Gonçalo é um jogador mais de apoio, consegue segurar mais a bola, mais diária. O Arthur é um jogador mais vertical, e sentimos também essa falta. Portanto, ou servir melhor o Arthur, mas acabamos de conseguir servir bem o Barleta e o Carlos Alberto no primeiro tempo, conseguimos levar a equipa para a frente, e o Gonçalo depois, quando entrou, conseguiu suster ali algumas bolas, porque também estávamos a precisar disso. Boa noite, Pepa. Boa noite. Bárbara Sorãos, da Web Rádio. Eu não vou comentar nada não, tá? Sobre Arthur Souza, não. O Sport teve momentos competitivos na partida, onde foi marcado o gol, mas novamente faltou a objetividade na maioria das finalizações e tomadas de decisões. O que está faltando para transformar o volume de jogo criado em resultados concretos para o restante da temporada? Eu penso que temos que nos agarrar mais, isto só analisando depois com calma, acima de tudo como é que sofremos os 2 golos. Isso é a nossa análise principal, porque em termos de volume, tirando aqueles erros que não podem acontecer num campo como este, nem aqui nem lá nenhum, dos 5 aos 25 minutos, nós não podemos dar brindes. Tirando esse período aí de 15, 20 minutos, a equipa criou, teve oportunidades, teve uma bola no poste, teve uma bola tirada em cima da linha, teve situações que podíamos ter dado ao lado, ou seja, não me preocupa a situação com bola no último terço ou no meio campo ofensivo. Agora, não nos podemos pôr a jeito em perdas de bola na fase de construção, e defensivamente não podemos sofrer da forma como sofremos. Portanto, dá uma moral extra, dá uma motivação extra para quem entra a perder no intervalo e mal chega faz gol. Algo que nós também reconhecíamos que fomos felizes também no primeiro tempo, porque naqueles primeiros 15, 20 minutos o Corinthians nos merecia ter marcado um gol, por demérito nosso. Nós estabilizamos, tivemos uma bola no poste, tivemos um remate perigoso do Sérgio, fizemos o gol, ou seja, fomos crescendo ao longo do jogo e acabamos por dar um tiro no pé da forma como entramos na segunda parte, e depois as coisas acabaram por ficar equilibradas. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol e nós fomos atrás e não conseguimos o segundo. Boa noite, Pepa. Luiz Fernando, da Web Rádio JJ TV Esportes. Você acredita que para equipes recém-promovidas para a Série A do Campeonato Brasileiro, como foi Cruzeiro treinado por você em 2023, esse Sport em 2025, é preciso mais tempo para que o trabalho possa ter resultado? Muito obrigado. Sabe que o tempo é preciso em tudo. Agora, nós sentimos, e não vou falar em justiça ou não daquilo que merecíamos ou não, nós sentimos, já merecíamos mais pontos. Mas a verdade é que nós temos. Agora, independentemente de alguns erros que cometemos hoje, nós voltamos a competir como competimos nas 3 primeiras jornadas. Não nos deu nada, deu-nos um ponto contra o São Paulo, mas hoje voltamos a competir, uma equipa compacta, uma equipa organizada. Os erros individuais vão acontecer sempre, quando estamos numa balança com jogadores também de um grande nível do outro lado, e quando entra em duelos individuais acabamos por perder alguns, ganhar outros, acabamos por perder essencialmente onde não os podíamos perder, que é no nosso meio campo defensivo. Agora concordo com tudo isso, é preciso tempo para tudo, mas o tempo vai andando e os pontos vão fugindo. Portanto, essencialmente é não entrarmos hoje, não senti a equipa ansiosa, não senti a equipa nervosa, não senti a equipa afobada, tirando, aí está, vou voltar a ser repetitivo, aqueles tais 15 minutos onde nós não soubemos lidar com aquela pressão forte, com a torcida, Corinthians em casa, e nós aí deveríamos ter sido mais cautelosos, mais frios, e tolerância zero no nosso meio campo defensivo. Não aconteceu, tanto é que acabou por intranquilizar um pouco a nossa equipa e galvanizar a equipa do Corinthians. A partir dos 20-25 estabilizamos e começamos a chegar no meio campo defensivo do Corinthians, e aí a equipa ficou muito mais confortável. Por falar em equipes que retornaram à Série A, a única equipe que até o momento não venceu foi o Sport. Ceará já venceu, Mirassol já venceu, além de Ceará, Vitória, Santos já venceu, só o Sport que não venceu. E Pepa tem mais derrotas do que vitórias na carreira e na Série A. Tem até um aproveitamento aqui que mandaram para mim lá no Instagram, lá no Twitter. Olha o aproveitamento de Pepa na Série A, rapaziada. Em tela aqui para vocês, tá?
Pepa tem um aproveitamento de 33,3%, comandando equipes no Brasileirão. São 6 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Aproveitamento de time rebaixado, tá? Só para deixar claro. São 6 vitórias, aqui ó, no comando técnico do Cruzeiro em 2023 e também no Sport em 2025. Esse é o aproveitamento de Pepa na Série A. Aproveitamento de time que vai cair para a Série B, né? Boa noite. Olá, Boa noite, Pepa. Boa noite. São 2 perguntas em uma. Primeiro, você falou sobre preocupação. O Sport até então não venceu na Série A. Eu queria saber se esse cenário de alguma forma te preocupa. E puxando até defensivamente, você falou um pouco desses primeiros, até os 25 minutos mais ou menos da primeira etapa. E também pensando no próximo desafio do Sport, que é contra o Fortaleza. Um adversário que você já conhece, que tende a ser também impulsivo jogando na Ilha do Retiro. Bem, sobre o próximo mais uma vez, apelar à nossa torcida que nos ajude, que nos empurre, que nos apoie. E vamos com tudo para a primeira vitória no campeonato em casa, na Ilha, contra o Fortaleza. Em relação à primeira pergunta que fez, foi de... Preocupação quanto a essa não só essa partida do Sport, mas esse momento. Até então não venceu na Série A. Sim, preocupação normal, claro que temos de estar preocupados. Se estivéssemos com muitos pontos e a jogar mal também ficava preocupado, mas se calhar não me faziam essa pergunta. Agora é normal, quando temos um ponto com uma fase destas, é muito pouco, é preocupante, mas não fizemos um jogo como fizemos, por exemplo, na primeira parte contra o Red Bull. A equipa competiu, a equipa não teve receio do Corinthians, a equipa fez tudo para conseguir a vitória. Não conseguimos, e o que me preocupa sinceramente é os pontos, mas não podemos passar essa ansiedade para cima dos jogadores nem para ninguém. Como foi falado há pouco tempo, ainda agora, na questão anterior. Há muito campeonato pela frente, não podemos entrar em desespero, porque o desespero vai te inibir de jogar, vai te inibir de ter bola, vais cometer mais erros, vais ter receio de jogar, e nós não temos de ter receio de jogar. Temos de ter qualidade, personalidade, de jogar, não olhar para a classificação e sermos iguais a nós próprios como fomos hoje, porque há situações de erros que acontecem que não é tanto o coletivo, são situações que acontecem no próprio jogo, da mesma forma que lembro-me do goleiro, por exemplo, adversário, um erro por pouco que o Du não roubava a bola e fazia gol, e isso é o quê? São erros individuais, são coisas que acontecem no jogo. Nós tivemos uma dessas contra o Palmeiras também em casa, ou seja, são esses erros, pequeninos erros, que nós temos que minimizar ao máximo numa competição como esta, com um nível de jogadores tão grande e tão qualificados como esta Série A minimizarmos os erros ao máximo e continuarmos muito unidos no coletivo, porque é o coletivo que nos vai dar pontos e vitórias. Bom, tá aí a coletiva de Pepa. Em relação a desespero de posição na tabela e pontuação, lógico que a gente tá preocupado, óbvio que a gente deveria ter pelo menos 3 pontos a mais nesses primeiros 5 jogos. Você, na lógica, projetava ali o Sport somando de 4 a 5 pontos nos primeiros 5 jogos, ou seja, estando na zona do rebaixamento, mas estando ali na zona em 17º, ou muito próximo da zona em 16º. É lógico, o início do Campeonato do Sport é muito difícil. A gente enfrentou 3 times de São Paulo, 2 deles fora de casa, São Paulo e Corinthians, e Palmeiras na ilha. Aliás, a gente enfrentou 4 times de São Paulo, né? 2 na ilha e 2 fora. 2 na ilha, Palmeiras e Bragantino, 2 fora, Corinthians e São Paulo. Então, a pontuação, de certo modo, e o Vasco fora. Então, a gente jogou mais jogos fora do que em casa até o momento. Era lógico que o Sport começaria mal a Série A. Isso era óbvio. Só que a gente começou muito pior do que a gente já esperava ser ruim. Então, assim, ainda acho que não tem aquele desespero de, meu Deus, tem que ganhar 3 jogos seguidos. Não. A gente tem que ganhar do Fortaleza. Chegar a 4 pontos. A gente já vai ficar próximo do 16º, que vai pontuar nessa rodada, vai aumentar a distância de 3 pontos. O 16º vai aumentar a distância de 3 pontos para talvez 4 pontos. Se o Sport ganhar do Fortaleza, a diferença vai cair para 1, 2. Então, assim, não acho que tem que ter um desespero. Já caiu. Meu Deus, tem que ganhar 3 jogos seguidos. Não. Tem que ganhar do Fortaleza em casa. Aí vai para o Fluminense fora, tenta arrumar um empate. Não deu, beleza. Ganha do Cruzeiro em casa. E aí você vai subindo na tabela naturalmente. Não tem desespero, porque o Sport não está a 8 pontos do 16º, não. O Sport está a 3 pontos. Então, calma também, não é todo esse desespero todo. Ainda não. Bom, eu espero que não aconteça todo esse desespero ainda não. Nunca, na verdade, nessa Série A. Bom, rapaziada, tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.